Capítulo 202, O Mestre do Reino Abismal. Após Nili deixar o local, Xiaoquang e seus homens se apressou. Você não disse que o jovem mestre apareceu? Onde ele está? Xiaoquang olhou ao redor, incapaz de ver a figura de Nili em qualquer lugar. Jovem mestre Xiaoquang, por que mentiríamos para você? Ele realmente apareceu aqui. Se você não acredita em nós, você pode perguntar às pessoas das outras lojas também. Muito rapidamente, os guardas tinham a resposta exata. Nili, de fato, apareceu aqui, mas saiu rapidamente. Muitas pessoas na área circundante viram. Eles nunca pensaram que Nili iria realmente voltar do manancial escuro. Não é o manancial escuro um lugar de morte. De qualquer forma, eles não se atreveriam a entrar e nem sabem quais os métodos Nili costumava usar para ficar lá por um longo tempo e sair vivo. Desde Nili ainda está vivo, a pedra enorme em seus corações também foi levantada. O próximo passo que eles vão tomar será mover a tribo para a Cidade da Glória. Nili foi rapidamente através da floresta. Embora ele seja apenas 5 estrelas de ouro, tendo uma deusa como um guarda deu Nili garantia em seu coração. Ele não estava se preparando para voltar para a Cidade da Glória, e o Palácio do Deserto é muito longe, o tempo que seria necessário para ele voltar seria muito longo. Se alguma coisa acontecesse com a Cidade da Glória nesse período de tempo, ele nem sequer teria tempo para voltar. Ele deveria dar uma olhada na localização próxima da Guilda das Trevas. Ele tem que confirmar a localização da Guilda das Trevas antes de ter qualquer confronto com eles. Agora que Lord Demon está no treinamento recluso, e ambos Long Sha e Gui Sha estão feridos, com a força de Yulian, ele não tem que ter medo deles nunca mais. Ele ouviu que a Guilda das Trevas vive em um vasto mundo subterrâneo. Apenas querendo saber a situação não causou Nili a ser preenchido com curiosidade. Nili seguiu a rota que Ian disse a ele e se dirigiu para a localização da Guilda das Trevas. Onde você está indo agora? Perguntou a deusa Yulian. Eu quero ir para um mundo subterrâneo. Nili, então, disse a ela sobre a situação entre a Guilda das Trevas e Cidade da Glória. Depois de ouvir as palavras de Nili, o rosto de Yulian ficou frio e disse, você poderia estar enfrentando a ameaça de bestas demoníacas a qualquer hora e ainda assim você ainda toma medidas contra a sua própria tribo, e mata o seu tipo, isso é simplesmente um absurdo. Se eu vê-los, eu definitivamente vou matá-los eu mesmo. Nili conversou casualmente sobre isso e nunca pensou que Yulian teria tal ressentimento em relação a eles. O que Nili não sabe é que para trás quando Yulian ainda era uma deusa, uma vez que ela tinha sofrido uma experiência semelhante, e foi traída pelo clã humano. Portanto, o que Yulian não podia suportar mais, era traição. O Lord Demon é a maior ameaça para a Cidade da Glória. Quando Nili usou toda a força da matriz das 10.000 bestas demoníacas para lançar um ataque, ele só feriu o subordinado do Lord, Long Sha. Se o próprio Lord saísse de sua reclusão, em seguida, Cidade da Glória pode ter uma grande chance de aniquilação. Depois de encontrar Yulian, Nili ficou ciente de que, para que um especialista no auge da classificação lendária faça qualquer avanço nesse mundo, eles teriam de cultivar o poder da lei e não o poder do céu. Nesse mundo, aqueles que são capazes de cultivar e compreender o poder do céu é apenas alguns. Em sua vida anterior, Nili entrou involuntariamente no livro do espírito demoníaco temporal e definido um caminho de cultivo diferente. O livro não é um item desse mundo.
O Lord Demon pode estar destinado para o reino de Deus espiritual. Uma vez que ele chegar a esse reino, então Cidade da Glória avistará definitivamente no bolso. Após irem para as montanhas e seguido a rota no mapa que foi desenhado por Ian, ele entrou em uma caverna. Ele seguiu o túnel longo e estreito, movendo-se profundamente na montanha. As paredes frias e úmidas. O piso tinha ossos de humanos e demônios espalhados. Com a aparência dele, pode-se deduzir que as bestas demoníacas e seres humanos, uma vez lutaram aqui e os seres humanos recuaram profundamente na montanha. Quando a Idade das Trevas chegou, os seres humanos estavam sendo perseguidos pelas bestas demoníacas. Naquela época, alguns da guarda dos deuses espirituais do clã humano estavam mortos há muito tempo, alguns deles ficaram feridos e ninguém tinha força para parar as bestas demoníacas. Nili originalmente pensou que os especialistas lendários da tribo humana de repente encurralaram contra uma besta demoníaca Legend Ranking e atraiu o massacre sem fim. Acontece que há uma verdade mais profunda do que isso. Depois de seguir o longo túnel vários milhares de metros de profundidade, Nili sentiu uma leve barreira impedindo-o de continuar. Na verdade, é uma barreira que foi colocada por alguém. Apenas quando Nili estava se preparando para pensar em alguma maneira de quebrar a barreira, Ian sentou-se sobre os ombros e acenou com a mão direita, desintegrando a barreira. Este tipo de barreira de baixo nível é totalmente inútil contra o poder da lei, disse Ian, sacudindo a cabeça. Essa barreira só pode bloquear um especialista ouro negro, no máximo. Como ele pode bloquear a deusa Ian, que tem o controle sobre a lei de fogo? Nili deu de ombros. Com a ajuda de Ian, ele foi salvo de um monte de trabalho. Ele continuou a sua viagem para baixo. De repente, a cena na frente dele se arregalarão. Na frente dele, uma incomparável vasto mundo apareceu. Este é o reino abismal, disse Ian, seu coração tremeu. Reino abismal. Nili ficou um pouco curioso. Para algo fazer Ian tão curiosa, esse reino abismal definitivamente não é algo pequeno. Em sua vida anterior, ele não ficou neste lugar por muito tempo, portanto, ele não sabe nada sobre isso. Nesse mundo, além do clã humano e o clã das bestas demoníacas, há muitos outros clãs com muitos especialistas nas suas fileiras. Alguns dos especialistas também exercem o poder da lei. Tanto o clã das bestas demoníacas e nós deuses espirituais do clã humano temos um pouco de medo deles. Eles firmam terra e se tornou o rei da mesma, formando vários lugares proibidos. Este reino abismal é um dos 3 lugares proibidos. O mestre do reino abismal é um especialista que compreendeu a lei do abismo. Até hoje, ainda não tenho ideia qual clã ele pertence. Em qualquer caso, ele não pertence ao clã da besta demoníaca nem o clã humano. Mesmo o Deus espiritual do caos primordial não seria capaz de fazer qualquer coisa para o especialista que compreendeu a lei do abismo. Ian balançou a cabeça e disse felizmente, estes clãs ficam no lado neutro. Contanto que você não pique os seus interesses, eles não vão tomar qualquer ação. No entanto, esse ainda é o seu território, então eu tenho que ser cuidadosa. Nili se perguntou que tipo de existência esse mestre do reino abismal é fazer com que até mesmo Ian sentisse medo. No entanto, o que ele pode ter certeza é que esse mundo subterrâneo é um lugar vasto. Olhando para longe, ele viu que o chão está cheio de rachaduras. Em cada crack, o fluxo de magma em chamas com fumaça branca saía de vez em quando.
O mundo inteiro estava cheio com o cheiro de enxofre. Depois de olhar em volta novamente, em uma vaga luz, uma cidade imponente de pé, majestosamente. Este Demon Lord realmente construiu a Guilda das Trevas nesse reino abismal. De repente, quando Nili andou para a frente, um trinado foi ouvido vindo da área circundante. Figuras negras apareceram aos olhos de Nili. Seus corpos são na cor preta, com ouvidos aguçados e foram espreitar Nili de longe, olhando para ele ansiosamente. São os elfos negros. De repente, 3 elfos negros de força ouro saltaram em direção a Nili. Eles provavelmente sentiu que sua força era mais forte do que de Nili, que é por isso que eles tomaram medidas. O corpo de Nili passou por uma transformação e se transformou no panda de presas. Ele abriu a boca e cuspiu uma explosão de Yin Yang. A explosão Yin Yang voou para os 3 elfos negros. Apenas quando os 3 elfos negros estavam prestes a esquivar, a bola de luz negra e uma bola de luz branca colidiram e explodiu. Essa força aterrorizante do impacto enviando instantaneamente os 3 elfos negros para longe. Bum! 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 Os 3 elfos negros caíram no chão com fumaça branca vindo de seus corpos. Testemunhando a cena, esses elfos negros emitiram outro som de gorjeio e correram em todas as direções, não se atrevendo a ter mais ideias para usarem Nili. Estes elfos negros tinham, na verdade, a intenção de tomar medidas contra ele. Com apenas algumas fileiras de ouro, é simplesmente impossível lidar com ele. Nili se transformou de volta ao seu original e continuou caminhando em direção à cidade em frente. O portão da cidade já estava à vista. Cidade Rocha Negra. A muralha da cidade é vasta e grandiosa, que se estende até algumas dezenas de milhas. Ela é feita de enormes pedras negras empilhadas juntos, emitindo uma aura de refrigeração. Nili entrou na cidade e perguntou ao redor. Essa cidade é uma das 15 cidades do mundo abismal que tem todos os tipos de raças se reunindo e estão sob a proteção do mestre do reino abismal. Entre eles, há muitas tribos que escaparam para aqui desde a Idade das Trevas, e estão vivendo aqui enquanto eles multiplicam seus descendentes. O clã humano é uma das 12 tribos principais. Voltar nos anos em que o clã humano estava sendo perseguido depois pelo clã das bestas demoníacas, houve uma besta demoníaca deus espiritual que exercia o poder da lei que veio aqui e queria continuar a matar os seres humanos. No entanto, ele foi repelido com uma palma do Master do Reino Abismal. A partir daí, os especialistas do clã das bestas demoníacas não se atreveu a vir aqui. Se não fosse, porque eles estão sendo perseguidos pelo clã das bestas demoníacas, os especialistas do clã humano não viveriam em um lugar tão desagradável. No entanto, não há mais um lugar disponível para o clã humano para viver no mundo exterior, portanto, eles só podem permanecer aqui. Existem muitas forças aqui. Entre as forças que iriam oprimir uns aos outros, a fim de ganhar mais recursos, que o mestre do reino abismal não se preocupa. O mestre do reino abismal não aparece em centenas de anos, portanto, ninguém sabe onde ele está. A Guilda das Trevas é uma das forças humanas em Cidade da Rocha Negra, que tem crescido muito nestes últimos 100 anos. No entanto, em comparação com outras famílias humanas com vários especialistas de classificação bem superior, a Guilda das Trevas não poderia ser considerada uma força poderosa. A sede da Guilda das Trevas é a Cidade da Rocha Negra. Em um bar esfarrapado, Ian estava usando um casaco preto que ele bebeu um pouco de vinho,
e com frieza varrendo os olhos para os peritos dos vários clãs de pé. Quando ele veio aqui com a guilda, de repente ele percebeu que o mundo que ele conhecia havia sido completamente virado de cabeça para baixo quando ele descobriu que havia um vasto mundo subterrâneo. Quando ele recebeu a notícia que a família sagrada foi destruída e Ezong ainda está vivo, para ele, Cidade da Glória já não era um lugar que ele pode voltar para e a Guilda das Trevas provavelmente não teria ele. Ele tinha se tornado um cão vadio. Por isso, ele rapidamente se disfarçou e correu para fora da Guilda das Trevas. Se juntou a uma força na cidade da Rocha Negra chamada de Família Vug. Esta família é formada por especialistas de vários clãs. Mesmo a Guilda das Trevas é impotente diante deles. Ele usou muitas posses para trocar com a fim do ganho e confiança dos Vug, incluindo algumas notícias sobre Cidade da Glória. O patriarca da família Vug já se prepara para organizar um grupo de especialistas para sair para a Cidade da Glória. Ezong, Nili, eu vou buscar o que me pertence mais cedo ou mais tarde, tudo isso. Os olhos de Ian mostrou um rastro de luz fria, as veias em seus braços já estavam pulando para fora quando ele quebrou o copo em sua mão em fragmentos. Nas centenas de anos, a Guilda das Trevas realmente queria eliminar Cidade da Glória e não disse este segredo para ninguém no Reino Abismal. Isso porque eles já pensou que a Cidade da Glória estava em seu bolso. No entanto, esse segredo que foi mantido por centenas de anos foi agora vendido para a família Vug por Ian. O rosto de Ian ainda estava escondido em um manto, uma vez que a Guilda das Trevas ainda estão enviando pessoas atrás dele. Embora ele tenha a proteção da família Vug, ele não pode ser descuidado. Depois que ele comeu alguma coisa, ele se levantou e desapareceu na multidão.